Fala galera, bem-vindo aí à nossa última aula de como desenvolver esse jogo de tiro usando os recursos do VBA do Excel. Na última aula a gente desenvolveu a função que faz o coco ficar caindo aqui, né? Então a gente trabalhou isso através da macro playgame. Então na verdade nessa última a gente fez exatamente isso daqui, que é o alvo, né, que seria o coco tá caindo. E agora, nessa última aula, a gente vai fazer justamente a função que faz a bala ir e, obviamente, acertar o coco, que é a função efetiva do jogo. Então, eu vou pausar aqui e reiniciar, e agora a gente vai atuar justamente na construção desse código. Então, mãos à massa. Então, vamos lá, Alt F11, e aí a gente vai desenvolver agora a função que atira o nosso coco, perdão, que atira a bala. Então vamos chamar aqui ela de shoot, de atirar, né? E de novo a gente pega aqui as declarações que a gente já vinha fazendo de variáveis e dos objetos shapes. Então vou repetir novamente aqui. Agora a gente vai movimentar o status lá da nossa aba config, de que a bala vai estar em movimento, né? Então eu vou colocar aqui para o código entender que agora ela está em movimento. Então vamos repetir dentro do tiro o mesmo código que a gente usou no play game para poder desenvolver, para fazer com que a bala caia. Então aquela mesma estrutura de controle, né, do X do GoTo com o VBA do Events aqui. Então a gente vai inserir a mesma função que a gente inseriu anteriormente. E agora aqui eu vou inserir um sh.range para configurar que caso a C3 na aba config, que é justamente o tiro, for igual a stop, ponto value foi igual a stop, então encerre a sub. Então eu estou testando os dois, né? Se porventura, ou no caso do coco, ou no caso da bala, estiver com status stop, então a gente deve encerrar a sub. Então a gente colocou o VBA do events aqui, e agora a gente vai fazer o código aqui da bala se movimentando. O que é importante destacar, né? No caso do coco, era a propriedade top, né? Porque o coco ele estava caindo. E no caso da bala, vai ser a propriedade left, porque o coco ele vai movimentar em linha reta, mas ele vai movimentar para os lados, não vai movimentar para baixo. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez para fazer o coco caindo, só que agora invertido, né? Agora a gente vai usar agora o código da bala caindo. Então, é bala.left vai ser igual ao valor que está na bala.left mais o valor que a gente colocou lá na velocidade da bala, que está lá na planilha config, que é sh.range B3, não é isso? B3, que é o valor da velocidade da bala, ponto value. E agora a gente precisa encontrar a propriedade, o momento exato que a bala ela encontra aqui a direção do coco, né? Então o que a gente vai fazer aqui para a gente poder saber a posição exata? Então agora a gente precisa saber exatamente a posição que vai ficar no coco. Então agora a gente precisa saber exatamente a direção que a bala vai encontrar o coco aqui na posição left para ser a posição que a gente vai usar como posição de que eu acertei. Então aqui eu vou pegar uma linha na direção aqui do coco. Então, a partir dessa posição aqui, que é basicamente o coco fica um pouco nessa distância, eu já posso dizer que atingiu o coco. Entre esse intervalo e esse intervalo aqui, eu posso dizer que a bala atingiu o coco mais ou menos aqui assim, nessa velocidade aqui. Então eu vou começar a partir daqui, que é quando a bala toca o coco, e eu vou pegar essa posição exata de left da bala aqui. Para evitar ficar digitando lá, eu vou criar um teste aqui, só para ser o local que eu vou pegar as posições exatas de tanto do coco quanto da bala. Eu vou copiar aqui e vou fazer aquele macete que a gente tem usado antes, que é o message box, e aí eu vou usar a bala.left, eu vou pegar aqui a posição inicial da bala,
e vou dar um F5 aqui, 559.31, então é 559.31, vou deixar comentado aqui para não esquecer, e até a posição, que seria essa posição aqui que acerta o coco, mais ou menos. Vamos considerar aqui, isso aí é uma estimativa, vocês podem fazer diferente também. Vamos pegar essa posição de intervalo aqui entre o coco. Então, volta no 559.31, apaga o anterior. E eu vou pegar esse 559 e aumentar só 10 para poder fazer o intervalo. Então, aqui, ó, como é que ficaria, então, para a gente poder comparar esse intervalo que a bala está? Então, eu vou fazer um if aqui, onde a propriedade bala.left for menor do que 559.31 e bala.left for menor do que 570. Dá um intervalo aí de 10 pontos entre o intervalo da bala, tá bom? Eu vou, para simplificar aqui, eu vou deixar 560 mesmo, que fica mais fácil de leitura, e 570. Então, quando chega nesse intervalo, a bala alcançar o left nesse intervalo, significa que ela pode alcançar a bola. Agora, eu preciso checar, perdão, a bola não, o coco. Então, agora eu preciso checar se o coco vai estar na mesma direção que a bala sai, na direção top do coco. Ou seja, vou apagar aqui, ou seja, o coco vai cair, então eu preciso checar se o coco vai estar aqui, mais ou menos, nessa posição. Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar uma linha aqui, para a gente poder ver a posição exata da bala. Deixa eu reiniciar aqui. Vamos jogar uma linha aqui para poder ver qual que seria a direção da bala, pegar o centro da bala, apertar o Shift aqui para ficar em linha reta. E eu vou considerar o coco nessa posição aqui, atingindo a bala, posição inicial do coco. Então, a mesma coisa. Eu vou jogar aqui coco, só que ponto top, para ver a posição que o coco atinge. Dá um F5 aqui, 184. Vamos considerar 184. E a posição aqui mais embaixo, que ainda está atingindo o coco também, ou seja, dentro desse intervalo, eu posso dizer que a bala atingiu o coco, 206. 206. Então, eu vou fazer o mesmo teste que a gente fez aqui em cima para poder testar a posição left da bala, para fazer agora o teste da posição top do coco. Então, aqui dentro desse if, eu vou fazer coco.top for, no caso do top, no caso do coco, vai ser maior do que 184 and coco ponto top menor que 206. Então, vou colocar em diff aqui. Aqui tem um erro, pessoal, que aqui é maior do que 560 e menor do que 570, ok? Que é justamente para poder pegar esse intervalo. Isso quer dizer que quando alcança exatamente essa posição, que é o coco caindo para a posição entre 184 e a posição 206, e a bala está na posição left entre 560 e 570, significa bingo. Encontrei o coco. Então, vou botar só um message box aqui para a gente poder ter informação e testar, tá bom? Então, agora a gente só precisa testar e colocar uma condição que quando a bala ela alcança essa distância que some daqui do visual, a gente vai usar isso daqui para ela voltar para a posição original. Então, vamos fazer aqui, ver qual que é a posição left que está a bala agora. Left. Dá um F5, é 11h57. Então, vamos anotar aqui, 11h57. Agora eu vou colocar mais um teste aqui, que é justamente para verificar quando a bala ela for maior do que 11h57. Isso eu vou pedir para justamente, quando ela for maior desse número, voltar para a posição original
da bala, só que antes eu vou dar um stop na bala, né? sh.range o C3 vai ser igual ao stop, ok? sh.range vai ser igual ao stop. No caso, a gente agora precisa colocar a pontuação de que eu gastei uma bala. A bala em config é justamente o D3, então D3 vai ser igual ao sh.range D3 menos 1, porque no caso do tiro ele é regressivo, e aí eu coloco a bala na posição original dela. Vou pegar lá em cima a posição original da bala, que é a posição de reset, então ela vai voltar agora para a posição original dela. Então vamos testar aqui agora, vamos voltar aqui no jogo, voltar para a posição iniciar, reiniciar, vou clicar no botão iniciar e eu vou dar um atirar. Opa, não funcionou. Vamos só voltar lá no código para ver se teve alguma coisa aqui que a gente se esqueceu. Aqui na verdade não é C2, é o C3 aqui, tá bom? O status no caso da bala e não do coco. Então vamos voltar lá e testar de novo para ver. Vou iniciar, o coco está caindo e agora eu vou dar um tiro. Se eu acertar, deve surgir um message box, se não, quando a bala desaparecer, ela volta para a posição original. Voltou, vamos testar aqui o tiro. De novo não funcionou, vamos ver se eu consigo acertar de alguma forma aqui, para a gente poder testar se está funcionando. Então, testamos aqui e pegou a posição, então significa que a gente acertou. Ok? Vamos dar um pausar e reiniciar aqui agora. Só que agora é o seguinte, a gente viu que não fez o efeito do coco se partindo, então agora a gente precisa fazer justamente esse efeito do coco se partindo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos criar aqui, vou copiar e colar o coco e eu vou dividir esse coco no meio. Então eu vou clicar aqui em formatar, cortar, e eu vou dividir o coco no meio aqui, pode ser numa posição, não precisa ser exato. Vou chamar isso daqui, esse pedaço de coco 1, certo? Vou copiar de novo o outro coco aqui para poder cortar a metade de baixo do coco. Beleza, eu vou chamar essa segunda parte de coco 2. Vou só girar aqui para dar aquele efeito do coco se partindo. Vou girar um pouco aqui. Ok, então aqui eu já tenho um efeito visual, vou esconder esse coco aqui. Agora eu vou fazer a função que vai fazer esse coco como se ele estivesse se partindo. Ele vai ter que aparecer no momento que a bala for acionada, tá bom? Então a gente vai ter que criar uma função aqui que faz justamente essa função de esse efeito visual do coco caindo, né? Então vamos voltar lá para o Alt F11 para o código e aí eu vou criar uma rotina aqui agora que eu vou chamar ela de drop underline coco, né? Para a gente poder agora desenvolver a função que o coco vai cair. Eu vou copiar e colar de novo aqui aquelas variáveis que a gente está usando e vamos criar agora as variáveis do coco 1, que é din coco 1 as shape, din coco 2 as shape. Então cria as duas variáveis dos objetos que eu vou incluir agora, que é o coco 1 e que é o coco 2. E agora eu vou setar justamente o objeto que a gente já criou lá de coco 1 vai ser igual o que está na aba sh shapes coco 1, que é como eu chamei lá, correto? Coco 1 e coco 2. E eu vou fazer a mesma coisa com o coco 2 aqui, set coco 2 vai ser igual ao que está na planilha coco 2.
Pronto, então a gente criou nisso, agora a gente vai setar que os status lá, eles parem, porque se acertou o coco, importante a gente parar lá os dois, S2 e S3, ponto value, vai ser igual a stop, para justamente o código não rodar mais nesse aspecto. E aí a gente precisa voltar, no caso da bala e do coco, para a posição original deles. Então vamos pegar aqui a posição original do coco e da bala. Vamos voltar aqui e vamos colocar a posição original. Agora a gente precisa encontrar a posição original do coco, a posição que vai aparecer o coco 1 e o coco 2 nas posições top, certo? Vou copiar aqui para não ter que repetir. Coco 1 top, coco 1 left, coco 2 top, coco 2 left. Agora a gente precisa encontrar essa posição do coco 1 e do coco 2, então vamos fazer a mesma coisa. Antes vamos só copiar esses aqui, colocar aqui embaixo para a gente poder fazer o teste das posições do coco 1 e do coco 2. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, basicamente eu vou colocar aqui uma linha só para a gente poder medir aqui o lugar exato, né? Então a gente está falando mais ou menos aqui. Não precisa ser com exatidão, porque não vai fazer muita diferença, né? Então vai surgir nesse cruzamento aqui, tanto o coco 1 e o coco 2, mais ou menos aqui, ele vai aparecer, vai ter esse efeito de que ele vai cair. Então vamos pegar essa posição top e a posição left do coco 1. Coco 1 ponto, vamos pegar top primeiro, coco 1 ponto top, 186, coco 1 agora ponto left, dá um F5, 585,75, 585,75. Agora vamos pegar o coco 2 ponto top, dá um F5, 221,99, 221,99. Agora vamos pegar a posição left, 580,06, 580,06. Pronto. Então, no momento que acertar, o que vai acontecer? A bala e o coco vão voltar para a posição original e vai surgir, né, o coco 1 e o coco 2 na posição para dar o efeito justamente do coco se partindo. Eu vou só voltar eles aqui para baixo, certo? Então agora eu já tenho o efeito visual do coco. Agora eu preciso criar o efeito do coco, só voltar aqui, criar o efeito do coco caindo de um lado e caindo para o outro para ter o efeito visual que a gente espera, né? Que é o coco se partindo e caindo na grama. Então a gente vai fazer aqui a fórmula do VBA do Events. Então vamos agora criar de novo, vamos criar uma estrutura de controle aqui, VBA.doEvents. E aí eu vou colocar agora o efeito do coco 1. Então o coco 1.top, então o coco 1 ele vai cair somente para baixo. O coco 2 que vai cair para baixo e para o lado. Então eu vou acionar somente a propriedade top, que é coco 1.top é igual a coco 1.top, que é o valor dele atual, mais o valor que está na variável B2 lá de velocidade do coco. Então o coco vai cair na mesma velocidade que a gente setou da variável do coco lá, que é essa variável daqui, ok? E agora a gente vai setar agora qual é o efeito de queda do coco 2. Vai ter um efeito de coco 2, o coco 2 vai ter um efeito de queda top igual a do coco 1, mais sh.range B2 de novo, ponto valley, mais, e agora eu vou colocar, faltou aqui, agora eu vou colocar
a propriedade left também do coco, para ele também cair para o lado e ter um efeito diferente. Então, coco 2.left, só que eu vou botar ele para cair um pouco mais rápido, que vai ser a mesma velocidade que a gente estava usando para a velocidade da bala, que é o B3. Poderia ser o B2 aqui, mas por algum motivo, dessa vez eu quis colocar a velocidade do coco, né? A velocidade da bala, que ela é um pouco mais rápida. Não sei se vocês lembram que a gente multiplicou a velocidade do tiro aqui, ele é um pouco mais rápido do que a velocidade da bala. E aí agora a gente precisa testar, que é quando o coco desaparece, que é onde ele está nessa posição aqui, né? Os pedaços, quando ele chegar nessa posição, que é no caso a posição do coco 1, que é o que cai para baixo, o coco 1. Então vamos ver aqui qual é a posição dele que a gente tem. Então coco 1 ponto top. Vamos só testar aqui, F5 é 500 e vamos botar aqui 369, né, para arredondar, 369. Então, eu vou testar aqui, que é justamente quando é que o coco para, né? Porque se já sumiu da tela, não preciso fazer ele, senão ele vai cair eterno até o fim da planilha. Então, eu vou fazer o teste aqui, que é quando o coco 1.top for maior que 369, então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar a pontuação de que a pessoa acertou o coco lá, importante fazer isso, é na D2, vamos ver se é D2 mesmo, D2, então aqui eu vou marcar que ele acertou, então D2 vai, ponto value, vai ser igual a sh.range, D2, como é pontuação, eu vou somar, ao contrário do tiro que eu diminuí, então aqui eu estou somando, que é o ponto, e vou finalizar a macro aqui. Então eu finalizo o sub, faltou um end if aqui, e para finalizar a estrutura de controle, faltou um goTo aqui na função. Então aqui já está funcionando, tudo bonitinho. Para só finalizar, pessoal, vamos só fazer estruturas de validações, né, que é importante porque toda vez que a gente faz um código, a gente precisa certificar se o usuário não vai bagunçar. Então o cara não pode atirar enquanto o coco não estiver caindo. Então primeiro ele precisa iniciar, então ele não pode atirar sem clicar em iniciar primeiro. Então a gente vai fazer um código aqui que é basicamente um teste para poder ver se o status lá do iniciar, .range, que é o C, que é o status vamos ver aqui, que é o status do coco, se o coco está com um status de stop. Então, se ele tiver com status de stop, que é lá no C2, então C2.value foi igual a stop, então a gente vai, bom, surgiu uma mensagem aqui para ele, que é basicamente clique em iniciar primeiro. Porque senão o código não vai funcionar se ele não clicar em iniciar primeiro. Vou dar um end if aqui, ok? E aqui eu vou encerrar o código, porque ele não atendeu essa condição, então a primeira validação. E a outra validação que a gente vai fazer é que quando a quantidade de tiros zerar, o jogo terminou, ele vai ter que reiniciar de novo, porque o jogo acabou para ele. Então ele só tem direito a 10 tiros. Então a gente vai checar lá a mesma coisa, vou só copiar aqui para não ter que repetir. Só que a gente vai checar aqui no D3. Então se D3 ponto value foi igual a zero, ou seja, chegou a zero, vai surgir a mensagem que você não tem mais bala. Clique no botão iniciar. Então a mesma coisa. Então a gente fez os dois testes, a gente fez o teste. Opa. Eu botei no lugar errado, na verdade. Estava digitando aqui. Stop, C2 é aqui. D3 foi igual a zero. A informação é de que você não tem mais bala. Clique em iniciar.
Pronto. Então agora eu já tenho basicamente meu código funcionando. Então vamos testar lá se está tudo certo agora. Vamos voltar. Então se eu clicar em iniciar aqui, se eu clicar em atirar, sem clicar em iniciar, vai surgir a mensagem de erro, ok? Clique em iniciar primeiro. Cliquei em iniciar. E agora eu vou atirar aqui para ver se vai funcionar. Funcionou. Ainda tem um message box que a gente precisa tirar. Vamos ver se vai surgir o efeito aqui. Não surgiu, porque vou explicar já já. Esqueci de uma coisa básica. Eu preciso acionar a função dropcoco, que ela não está chamando, simplesmente a gente só criou ela, mas a gente não acionou a função. E a gente vai acionar essa função naquele message box que acertou. Então aqui eu vou apagar isso daqui. Eu vou chamar call dropcoco. Então aqui quando atingir o coco, vai agora aparecer esse efeito do coco. Então vamos testar aqui agora. Iniciar. Vou dar um tiro. Não funcionou. Vamos testar mais uma vez. Opa, funcionou. Só que vocês perceberam que caiu o uniforme, então alguma coisa que eu fiz lá na propriedade left que não deu certo. Vamos só voltar lá para ver o que é. Dá um Alt F11. Vamos lá no drop coco, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa. Esqueceu que a gente botou o coco como left aqui. Na verdade é coco 2.left, por isso que ele não apareceu a propriedade que ele caindo. Vamos testar de novo agora. Desenvolver assim, tá, pessoal? Às vezes acontece esses erros, você tem que perceber e voltar para o código para poder entender onde foi que errou. Então, vou dar um tiro agora. E agora teve o efeito do coco caindo. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para esse erro que fica aparecendo, que quando você não seleciona aqui, ele fica travando, basta você proteger a planilha, né, não permitindo que selecione células bloqueadas, né? Não precisa botar senha, não precisa colocar nada, porque aí quando você for mexendo na velocidade, ele vai cair normalmente, não vai travar. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem aí bastante, qualquer dúvida poste aí embaixo, que eu terei à disposição aqui para poder ajudar todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de desenvolver esse jogo comigo e, mais uma vez, abraço. Se vocês gostaram, peçam que curtam aí o nosso vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.